Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor, amém? No sábado à noite, domingo de manhã, eu pedi para que cada um se virasse para o lado e dissesse para o irmão: vai dar tudo certo em nome de Jesus. Agora vamos mudar um pouquinho. Mexe com esse irmão que está aí do seu lado, diga para ele: já deu tudo certo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Quantos estiveram aqui ou no sábado ou no domingo ou nos dois períodos? Ó, que bênção, glória a Deus. Quem não esteve e não pôde estar? Tem várias pessoas. Eu espero que Deus te dê graça para você poder compreender tudo aquilo que nós vamos estar ministrando. Se você tiver alguma dificuldade, depois vai ser disponibilizado os vídeos, né, pastor? Serão disponibilizados os vídeos do culto de ontem à noite, de hoje, de manhã. Aí se dá uma assistida com muita calma na sua casa, ou na velocidade 2x também, e aí você vai entender melhor aquilo que nós vamos estar falando nesta noite. Hoje é o encerramento de 3 ministrações a respeito de honra. Eu comecei ontem à noite falando sobre o princípio de honra lá no Jardim do Éden, como tudo começou, a origem de Deus nos honrando. Vou estar usando um pouquinho daquela palavra nesta noite também. E hoje de manhã nós falamos sobre galardões, recompensas de Deus, premiação de Deus. E nós aprendemos que galardão não tem nada a ver com salvação. São duas coisas distintas, são coisas separadas. E como nós podemos ganhar galardões ou perder galardões. E quão importante é nós estarmos atentos para que galardão não venha pela metade. E isso é bíblico. Segundo a João, versículo 8, fala que a gente pode receber um galardão inteiro, ou se nós não tomarmos cuidado, perdemos o galardão por completo. É algo muito interessante que foi ministrado na parte da manhã. Se você não pôde participar, assista lá e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas dando continuidade nesta noite, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 10. Próximo slide, por favor, querido. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 10, verso 40 e 41. E antes de eu ler essa palavra, eu já quero louvar a Deus pelo carinho dessa igreja. Vocês são muito lindos, vocês são uma bênção de Deus. Eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, que sempre me tratam com muito amor e com muito carinho. Pela vida do pastor Diego, da pastora Cris, que Deus abençoe muito toda a equipe desta igreja. Uma bênção de Deus. Estive lá na casa, comi o bolo de milho da irmã Ana hoje, pastor. E ela falou que era só para mim, pastor. Meu Deus do céu, foi muito bom. Obrigado, queridos, pelo carinho de vocês. Foi uma bênção muito grande. Foi muito gostoso conversar com vocês, com o Isaac também, gente boa demais. Foi uma bênção de Deus. Pena que não são palmeirenses, mas foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção. Vamos ao que interessa. Mateus capítulo de número 10 diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter ou na qualidade, na outra tradução, de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Hoje de manhã nós falamos muito sobre galardão, sobre a importância dos galardões na nossa vida. E foi muito proveitoso esse tempo que nós estivemos aprendendo aqui. E olha que coisa interessante, aqui repete de novo o galardão, falando sobre quando você recebe alguém na qualidade de um profeta, você receberá galardão. Mas eu gostaria de mudar, com muito temor e tremor, a palavra recebe pela palavra honra. Vamos ao próximo slide, por favor? Olha só: quem vos honra, a mim me honra, e quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Olha que a Bíblia não está falando, receberá o galardão do profeta, que profeta não tem galardão para dar para ninguém.
Quem vai dar é o Senhor, é o nosso Deus. Então a Bíblia está dizendo que Deus vai dar um galardão segundo a medida com que eu honrei este profeta. E a Bíblia diz: quem honra um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem honrar, ainda que seja com um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha que coisa tremenda. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós amamos, que está prometendo isso. Agora, quando se fala a respeito disso, observe bem, deixa eu só pegar o meu slide aqui, que acabou fechando aqui, é o mesmo de vocês, só para eu ter um controle aqui do próximo que vai estar passando, e assim eu não fico perdido aqui, ok? Glória a Deus. Então, veja bem, a Bíblia está falando aqui de 3 níveis diferentes. A Bíblia está falando sobre o nível de profeta. Não, pode voltar lá, por favor. Sobre o nível de profeta, sobre o nível de justo e sobre o nível de pequenino. Quem é o profeta de Deus? É aquele que ministra a palavra do Senhor, é aquele que tem o poder de falar em nome de Deus para abençoar a nossa vida, seja um pastor, seja alguém usado por um dom espiritual. É o que a palavra do Senhor está dizendo, que quando você libera uma bênção para essa pessoa, Deus lá do céu, que está vendo que você está abençoando, Ele vai abençoar a sua vida. Tem um evangelista da nossa igreja, que ele viaja muito por aí, e eu brinco com o pessoal, eu sou da mesma cidade que ele, eu digo que o evangelista Edson Teixeira, e eu digo que a única diferença entre eu e ele, é que eu já preguei do Rio Grande do Sul até o Amazonas, para a glória do Senhor. E ele tem 9 passaportes já cheios de pregar no mundo inteiro. Essa é a pequena diferença que existe entre nós dois. Mas ele sempre diz o seguinte, ele diz uma frase que eu não consigo repetir, mas ele diz o seguinte: aquele que abençoa um abençoado, que está na qualidade de abençoar o povo abençoado, receberá do abençoador uma bênção que vai abençoar a sua vida, porque abençoou o abençoado, que tem uma missão de abençoar o povo abençoado. É mais ou menos isso. Então, quando você honra um profeta na qualidade de profeta, o abençoador abençoa a tua casa. E é isso muito interessante. A Bíblia diz no livro de Isaías, quando fala a respeito de jejum, se eu não me engano, Isaías 58, ele diz que até quando eu ajudo um pobre, tirando do meu bolso e abençoando a vida de alguém, Deus não vai deixar a bênção, não vai deixar de mandar a bênção sobre a minha casa. E a bênção que Deus manda quando eu abençoo alguém que está necessitado, a Bíblia fala sobre o pobre desamparado, a Bíblia diz que Deus manda cura sobre a nossa casa. Olha que coisa tremenda. Eu lá no meu carro, eu tenho agora nesse instante, se você for lá no meu carro, não tem, porque quando eu entrei em São Paulo eu já distribuí, mas tem o console do meu carro, tem um porta-moeda ali, que eu vivo enchendo de moedas ali, porque quando alguém me pede, seja no semáforo, você pode achar que isso é errado segundo aquilo que alguém diz aqui no mundo, mas segundo a ciência de Deus não é. A Bíblia diz que quando eu abençoo a vida de alguém, mas ele vai usar para droga, o problema é dele, a minha questão é dar, é abençoar. Quando eu abençoo alguém, Deus não deixa de mandar a cura na minha casa, aleluia, e aí a minha família é abençoada, né? Aí Deus abençoa a minha vida de uma maneira muito linda. Então quando a gente abençoa um profeta na qualidade de profeta, a gente recebe galardão de nível de profeta. Quando a gente abençoa um justo, quem é um justo? Aquele que está no mesmo nível que eu. Esse irmão que está do seu lado, fala: boa noite, justo, diga para ele. Olha que coisa linda. Quem é o justo? É o que é justificado pelo sangue de Jesus, é o que é lavado pelo sangue de Jesus, que está no mesmo nível que você. Quando eu honro alguém que está no mesmo nível que eu, Deus, o abençoador, vai abençoar a minha casa. E quando eu honro um pequenino, quem é o pequenino? Quem está chegando agora, novo convertido, que está chegando agora, e eu honro, mesmo que seja com um copo d'água, com uma moeda, com uma bênção sobre a vida dele. A Bíblia diz que de modo algum, é o que a Bíblia diz, de modo algum eu perderei o meu galardão. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia está me ensinando a honrar quem está acima de mim,
quem está no meu nível e quem está abaixo de mim. Isso não é só na igreja, é também na minha vida secular. Honrar o meu professor que está acima de mim, honrar o meu patrão que está acima de mim, honrar o meu líder que está acima de mim, honrar o meu pai que está acima de mim, honrar o funcionário que trabalha junto comigo que está no meu nível, honrar o meu irmão em Cristo, honrar aquele aluno que é tão aluno quanto eu, honrar aquele funcionário da empresa que está no mesmo nível que eu, ou honrar aquele que está chegando agora na empresa que não sabe nada, honrar o aluno se eu sou professor, honrar o filho se eu sou pai. A Bíblia está falando sobre honrar quem está acima, quem está no meu nível e quem está abaixo. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Você vai ter que dizer amém, que eu não estou enxergando ninguém. Amém? Glória a Deus. Então aprenda isso é importante. Agora sim, o próximo, por favor. Qual é a recompensa da honra? Existe, assim como o galardão tem 3 níveis, que é o nível de quem está acima, de quem está no nível e quem está abaixo. São 3 níveis diferentes de recompensa. Existe também a maneira de Deus recompensar. Deus pode recompensar de uma maneira completa, de uma maneira parcial ou não recompensar. Como é assim, pastor? Recompensar de maneira completa. Mateus 8, verso 1 ao 12, fala sobre o centurião romano, que ele chega para Jesus e diz: Senhor, o meu criado está enfermo. E o Senhor diz: eu vou lá curá-lo. Ele falou: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu sou um homem de autoridade, sujeito à autoridade. Eu sei o que é autoridade, e o Senhor tem autoridade. E se o Senhor liberar só uma palavra, o meu criado sarará. A Bíblia diz que o nível de honra daquele homem fez com que o seu criado fosse curado instantaneamente, para a glória do Senhor. Olha que coisa tremenda. Bom, aí nós temos a honra parcial que eu citei hoje de manhã, aqui na ministração, quando eu falei a respeito de Jesus, lá na sua terra, que ele chegou ali na sua região, e muitos não lhe honraram, mas não desprezaram as suas palavras, só não honraram como ele merecia, e por causa da honra ter sido parcial, Deus só curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. É o que acontece muitas vezes na igreja, pessoas são curadas, são abençoadas dentro da igreja, mas muitas vezes falta aquele sobrenatural de Deus, que vai acontecer quando nós mudarmos o nosso nível de honra, conforme eu falei nesta manhã, sobre a água que sai do altar. Se você não viu, assiste o vídeo da parte da manhã. A água que sai do altar, que pode abençoar a sua vida de uma maneira sobrenatural, para a glória do Senhor. E a recompensa nula? Lucas 5, versos 17 ao 26, fala do paralítico que foi descido. Pastor, mas o paralítico recebeu a bênção. O paralítico sim, mas aqueles que estavam do lado de Jesus, aqueles que estavam sentados do lado de Jesus, os escribas, os fariseus, os saduceus que estavam do lado de Jesus, esses não receberam nada. Porque a Bíblia diz que enquanto Jesus falava: filho, perdoados estão os seus pecados, eles arrazoavam no seu coração, dizendo: quem é esse que perdoa pecado? Eles não liberaram nenhuma palavra com a sua boca, mas eles arrazoaram no seu coração. E Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão arrazoando no seu coração? Arrazoar, procurar uma razão, querer entender no racional, querer entender aquilo. E a Bíblia diz que eles não liberaram palavra nenhuma, mas os seus pensamentos foram lidos por Senhor. Por quê? Próximo slide, por favor. Nós podemos honrar a Deus com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes, e podemos desonrar a Deus com pensamentos, palavras e atitudes. Diga comigo: pensamentos, palavras e atitudes. Como assim, pastor? Digamos que a gente vai ter, vamos fazer aqui com um exemplo hipotético aqui, o seminário de honra. Temos aqui o seminário de honra. Pastor Diego vem e fala para alguns irmãos aqui, fala para o Joãozinho, para o Zequinha, e fala para ele, tomara que não tenha nenhum Zequinha aqui na igreja, e ele fala assim: irmão, não dá para vir dar uma limpeza aqui na igreja? O pastor Valdinei vai vir aqui ajeitar as cadeiras. Não, pastor, pode contar comigo, pode contar. Que hora que o senhor quer que eu venha? Quando que o senhor quer que eu venha? Ele honrou com as palavras, mas lá no coração dele: é sempre eu.
Por que não manda outra pessoa? É sempre eu. Na hora da limpeza é eu. Na hora de cantar lá na frente não chama eu. Mas na hora de ter que limpar, na hora de ter que fazer o bruto, é eu. Então ele honrou com as suas palavras, honrou até com as suas atitudes, mas desonrou com o seu pensamento. E aí as bênçãos são bloqueadas na sua vida, porque isto é importante. Nós sabemos honrar ao Senhor com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e também com as nossas atitudes. Disso depende uma grande bênção sobre as nossas vidas. Amém? Bom, eu falei hoje de manhã sobre o livro de John Bevere. Pode o próximo, por favor? O livro de John Bevere. E se você puder adquirir esse livro, o nome Bevere ele é francês, então não se fala a última palavra, o último E ali não se fala Bevere, se fala Bevere, que no francês o último E não se fala. Sua vida mudou depois disso, né? Nossa, mudou a tua vida. Só uma curiosidade inútil para você. Então o livro de John Bevere, ele fala sobre a recompensa da honra, como atrair o favor de Deus. Você pode adquirir aí nas grandes livrarias, até na Amazon ou em alguma livraria de shopping, sempre tem esse livro, ou de repente você consegue até de graça um PDF lá no Telegram, você consegue de graça um PDF desse que você pode ler na sua casa sem problema algum. E John Bevere, ele conta algumas experiências, que é aquela experiência que eu citei hoje de manhã, do pastor T.L. Osborne, que Deus usou muito ele lá na África. E deixa eu contar um testemunho que não deu tempo de falar na parte da manhã, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre um pastor amigo meu, de uma igreja simples, pequena, lá na cidade de Ourinhos. O pastor, aliás, foi lá que eu fiz o seminário de honra, que estava aquela senhora que tinha problema com a mãe, que eu citei no sábado à noite. O pastor Anderson Silva, só que não é aquele lutador de Muay Thai, ele é desse tamanho aqui, mas é uma bênção de Deus. Ele é da Church of God in Christ, Igreja de Deus em Cristo, Cojique, alguns devem ter visto aí na cidade essa igreja, e ele está lá na cidade de Ourinhos, um trabalho pequeno, mas começou a fazer um trabalho muito lindo lá na região de Moçambique, e não propriamente na capital, que é Maputo. Gente, deixa eu contar para vocês, eu tenho 120 alunos de teologia em Maputo, e eles fazem teologia de graça comigo pela internet. Eu dei de brinde, pago do meu bolso para eles estudarem teologia comigo, lá em Maputo. E é uma grande alegria saber que dentro da minha casa, no escritório da minha casa, com uma webcam, eu estou fazendo a obra missionária lá na África. Deus, ele é bom demais, né? Que coisa tremenda. Deus sabe todas as coisas. Eu não posso ir para lá, mas eu posso ensinar o povo que está lá. Oh, glória, bênção de Deus. E o pastor foi, mas não na capital Maputo, no interior, e aí já tinha um povo lá que o recebeu com muita alegria. Quando ele chega lá, o pastor Anderson, ele é moreno claro, mas ele levou junto com ele um outro pastor, pastor Ageu, que ninguém tem preconceito aqui, né? Um baita do negão bonito pra caramba, só que o pastor Ageu tem uma questão, ele é gordão. E aí chegou numa região muito pobre, o pessoal nunca viu uma pessoa negra gorda lá. E o pessoal chegava e falava, posso passar a mão na tua barriga? E o povo queria, ninguém estava nem ligando para o Anderson, porque para eles um moreno é um mestiço que não tem muito valor, porque ele não é nem negro e nem branco, então é um mestiço, não tem valor nenhum. Mas o negão, que tinha aquela barrigona, todo mundo queria passar a mão nele, né? A mão na barriga dele, né? E eles ficavam ali encantado com ele, e foi uma das coisas que abriu as portas para o pastor Anderson pregar lá. E quando ele chegou lá, e eu preciso contar bem rapidinho para vocês, o pessoal falou assim, olha, pastor, aqui está um quarto para o senhor, tal, tem um colchão de casal, não tem cama, mas tem um colchão de casal. Eu falei, e vocês vão dormir aonde? A gente vai dormir numa esteira. Não, então eu durmo na esteira e vocês dormem no colchão. Não, pastor, nós não temos colchão, a gente nem sabe dormir em colchão, a gente alugou isso para o senhor. Não, mas então vocês dormem e eu durmo na esteira. Pastor, se o senhor não receber a nossa honra, não tem como nós não recebemos a tua palavra.
Olha que coisa tremenda. Quando ele chegou lá, as irmãs entraram num quarto de chão, numa sala de chão batido, e ficaram dançando daquele jeito, em círculos, dançando, e uma canção mais ou menos assim: louvamos ao Senhor pela vida dos profetas que vieram para abençoar a nossa nação. E eles começaram a cantar às 9 e terminaram às 11, a mesma melodia, a mesma dança, 2 horas cantando, adorando ao Senhor pela bênção daquele homem de Deus estar naquele lugar. Quando o pastor foi almoçar, antes do almoço, lá o costume é que as mulheres comem do lado de fora da casa, uma casa sempre pequena, e os homens comem do lado de dentro. É o costume deles, A gente não tem que chegar num lugar para querer mudar o costume. Aliás, marido e mulher não andam de mãos dadas. A mulher tem que andar atrás e o marido na frente. Se andar de mãos dadas, pode ser até apedrejado, porque é um desrespeito. A mulher tem que ficar atrás e o homem na frente. Mas se alguém gostar de alguma pessoa, mesmo que não conheça, ela chega no meio da rua e segura na mão. Imagina quando vira o pastor Ageu com aquela barrigona, todo mundo queria pegar na mão dele para andar com a mão dele na rua. E o Anderson falou: eu vou filmar tudo isso. Filma não. No Brasil não pode ver isso. E todo mundo queria pegar na mão dele. Mas aí ele lá na cozinha, a irmã veio com uma bacia d'água e ele já pegou para lavar a mão, né? E começou a lavar a mão, e aquela irmã começou a chorar, de soluçar. Ele falou: irmã, o que eu fiz errado? Por que o senhor não deixa eu lavar as tuas mãos? Eu falei: não, irmã, eu mesmo lavo. E ela começou a chorar. Eu falei: irmã, o que eu estou fazendo de errado? Ela falou assim: eu vim aqui te honrar lavando as tuas mãos, então pode lavar. Ela abriu o sorriso, lavou as mãos dele e enxugou as mãos dele, porque ela considerava que isso era um ato de honra com respeito aos profetas. Eu não estou querendo dizer para você que você tem que fazer isso a partir de hoje. Eu só quero chegar no final da história para você entender. Aí eles foram pregar numa outra vila, que eles chamam de Village lá, e foram pregar do outro lado da cidade, numa outra cidade, né, uma outra vilagem. E quando chegaram lá, era um lugar muito pobre, com pouca água. E os irmãos levaram um tambor de 30 litros, aquele tambor branco leitoso, meio transparente, mas mais para leitoso do que branco, e com aquela água dentro. E dava para ver que aquela água era amarela, água meio barrenta, porém dava para beber naquela água. E eles avisaram que quem participasse do culto ia receber um copo de água. E todo mundo da vila foi lá para tomar a água e participar do culto. E na mesa do púlpito tinha 2 garrafas de água mineral suando de gelado. E o pastor falou assim: o que é essa água aí? É para o senhor, pastor. Falou: não, eu bebo daquela junto com eles, não tem problema. Falou: pastor, eles gastaram quase um salário para trazer essa água. Se o senhor não beber, eles não vão receber a tua palavra. Aí o pastor falou: então eu vou beber então. O senhor bebe agora? Bebo sim. Ele abriu e colocou. O povo ficou olhando assim, ó. Quando o pastor começou a beber, o povo: aleluia! Que o pastor estava recebendo a honra que eles estavam dando. Conclusão: o pastor começou a pregar, e conforme ele pregava, já tinha alguém que dizia: eu fui curado de câncer. Outro começou a cuspir câncer. Outro: eu estou enxergando, eu estou ouvindo, eu estou endireitando os milagres. O pastor não estava orando pelas pessoas, ele estava pregando, e as pessoas já recebendo milagres. Quando o pastor fez o apelo, então, quando ele começou a orar pelas pessoas, aí sim os milagres aconteceram, um atrás do outro. O pastor falou: Deus mudou meu ministério, Deus me abençoou. Quando ele voltou para o Brasil, ele chegou em Ourinhos e falou: traga os cegos, os mudos, os coxos, os paralíticos. Deus vai fazer um milagre. Veio muita gente no culto, todos ouviram a palavra, ninguém foi curado, e todos voltaram felizes para casa, sem nenhuma cura, porque o nível de honra determinou a bênção. Lá na África o povo estava honrando ao Senhor através da vida deles, e eles estavam sendo abençoados pelo Senhor. Lá na igreja é simplesmente o pastor de todo dia. John Bevere aconteceu a mesma coisa. Ele conta no seu livro que ele foi convidado para pregar numa região sul dos Estados Unidos, e ele foi pregar na igreja, culto de manhã, como vocês têm aqui. Só que aí o pastor falou: olha, vamos fazer, tem um culto que a gente ministra de manhã, antes do nosso culto, numa penitenciária de segurança máxima. O senhor poderia ir lá ministrar? Se você comprar o livro, você vai ler sobre isso. Ele falou assim: não, eu vou sim, vai dar tempo, tem o louvor e tudo mais, dá para chegar para pregar a palavra. E ele foi pregar lá na penitenciária. Foi ele, o pastor e o rapaz que vende os livros dele. Eu ainda não tenho alguém para vender os meus livros, mas já estou profetizando isso em nome de Jesus. E aí
ele foi lá na penitenciária, chegou lá para pregar a palavra do Senhor, e o povo foi muito abençoado, e por causa da maneira com que o povo recebeu, Deus começou a usar o pastor John Bevere com palavras proféticas, liberar palavras proféticas, coisas grandes começaram a acontecer. Tanto é que o rapaz que vende os livros do pastor John Bevere falou assim: olha, se eu morasse por aqui, eu queria congregar aqui. Ele nem percebeu que ele estava num presídio de segurança máxima, por causa da unção que estava naquele lugar. E ele liberou uma palavra para um rapaz lá, e viu o rapaz muito alegre, muito feliz. Quando terminou o culto, o pastor chegou para aquele rapaz e falou: você vai ficar muito tempo aqui? E o rapaz, com toda alegria, cheio do Espírito Santo de Deus, falou: vou, pastor, eu peguei 2 prisões perpétuas, mas a unção de Deus estava muito grande naquele lugar. E o pastor falou assim: pastor, para o pastor local, se Deus fez isso aqui no presídio, imagina o que Deus vai fazer no culto desta manhã. E eles foram todos alegres, todos felizes. E o pastor John Bevere pregou igual gente grande, pregou com unção, pregou com autoridade, cheio, porque estava vindo de um culto em que Deus fez maravilha. E lá no culto, todo mundo quieto, todo mundo silencioso, ele só ouvia uma pessoa se manifestando no culto, era um grilo, cri, 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 cri. E mais nada. Eu sei que vocês estão quietinhos, que vocês estão recebendo o estudo, mas o pastor estava pregando lá, e eles ficaram assim. E o pastor disse que foi uma experiência muito grande, porque o nível de honra determinou a manifestação da glória de Deus. Aí, passado uns anos, ele foi convidado, se eu não me engano, posso estar errado, 3 anos, ele foi convidado para pregar num outro lado, parece que na região de Boston lá, e ele foi pregar a palavra do Senhor. Ele disse que alguém do primeiro culto estava lá no segundo, era o grilo, cri, cri, cri. Mas no final do culto ele teve uma experiência muito grande. Ele chega para o rapaz da mesa de som e fala: parece que eu conheço você de algum lugar. E ele disse: eu sou aquele que pegou 2 perpétuas. Naquele dia o Senhor liberou uma palavra, e eu estou livre para a glória do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Se é para o Senhor, faça com alegria. Se é para o Senhor, faça com alegria. Tudo está ligado à honra. Aleluia. Próximo slide, por favor. Eu preciso que você entenda isso. Diga comigo: a maneira como eu trato os outros determinará a minha recompensa. Mais uma vez, a maneira como eu trato os outros determinará a minha recompensa. Mais um, por favor. Mais um, por favor. Glória a Deus. E diga comigo: e a minha recompensa vem de Deus. Isso a gente precisa entender, queridos, que a nossa recompensa nunca vem do homem, a nossa recompensa nunca vem do homem. Quem vai nos abençoar é o Senhor. Você abençoou a vida de alguém, você liberou uma bênção para a vida de alguém, você foi lá e comprou um botijão de gás para alguém, e aquela pessoa nunca mais olhou para você. Você fala: mas que ingrato. Mas não é Ele que vai te abençoar, quem vai te abençoar é o Senhor. Quantos trabalhos de assistência social que a gente faz na igreja, que a gente nunca vê resultado, mas o nosso Deus que cuida de nós, vai abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa despensa, e vai suprir toda a nossa necessidade em glória. Uma vez um pastor chegou e disse assim: olha, eu vou parar de investir em missões, porque eu estou investindo em igrejas aqui na cidade, e estou abrindo uma igreja atrás da outra, e eu estou investindo numa missionária lá na tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, e até agora não ganhou uma alma para Jesus. E alguém falou: pastor, o senhor tem que entender o que é o trabalho missionário. Trabalho missionário não é abrir igreja, trabalho missionário é propagar que Jesus Cristo é o Senhor. E isso é interessante. E quando a gente abençoa missões, Deus abençoa a nossa casa, nossa família, nossa despensa, para a glória do Senhor. Então, querido, se você abençoa a vida de alguém, se você manifesta a bênção para a vida de alguém, não se preocupe. Pastor, hoje estava contando para mim a respeito do seu pai, que quando via alguém com necessidade, ele tirava a camisa do próprio corpo para abençoar a vida de alguém. Isto é você entender o projeto de Deus na nossa vida. A Bíblia diz: se alguém pede para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te pede a túnica, dá também a capa. Isto é entender o projeto de Deus. Mas pastor, eu vou ficar sem camisa. Mas o teu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá toda a sua necessidade em glória por Cristo Jesus. Tem pastores que têm dificuldade de entender isso. Eu conheço muitos pastores, eu prego e viajo por muitos lugares, que falam assim: pastor, as pessoas vêm para a nossa igreja, e ali
ali a gente tira os carrapichos, os carrapatos, as pulgas, e quando ela fica limpinha, ela vai para outra igreja maior. E ele não entende que através desse limpar dos carrapichos e carrapatos, que Deus manda a bênção para a igreja dele, que a igreja dele continua aberta, porque ele continua fazendo isso. Joyce Meyer, esqueci o nome agora esqueci o nome de uma missionária, que estava fazendo um trabalho lá nas favelas do Rio de Janeiro. De repente pegou fogo na favela, e alguém bateu lá é Williams o nome dela, eu acabei esquecendo o nome dela, e o primeiro nome dela, e ela foi para aquelas favelas ali pegando fogo, e balde de água de um lado e balde de água do outro. Isso começou a acontecer às 3 da manhã, e ela começa a jogar água de um lado. De repente alguém diz: olha, a casa do traficante lá, tem uma criança lá, ele está vendendo droga lá embaixo, e tem criança lá dentro. E ela vai lá com o povo lá, e ela estoura a porta, e quando ela estoura a porta, voa cocaína para todo lado. Ela falou: olha, eu não sei se eu fiz na unção ou nas drogas, eu sei que eu entrei naquele lugar lá, eu falei: agora que ninguém me segura. Aí depois que passou tudo, que acalmou tudo, ela falou assim: agora eu vou descansar, né, Jesus? Aí o Senhor falou assim: esse povo está com fome. Aí lá vai ela fazer suco e dar pão para todo mundo. Ela falou: Senhor, eles podiam ter chamado o bombeiro, por que eles chamaram a mim? E o Senhor falou para ela: porque eles veem Deus na sua vida. Por isso eles precisam de você. Eles não veem Deus no bombeiro, mas eles veem Deus na sua vida. Que coisa interessante você fazer sem você ficar esperando algo. Entender que é o teu Deus quem vai te abençoar. A tua recompensa vem de Deus. Glória a Deus. Deixa eu virar um pouquinho disso e falar sobre princípios que prosperam na sua vida. Vamos lá. Princípios que prosperam. Próximo aí, por favor. Primeira coisa: aprenda a respeitar a cadeia de autoridade. Por quê? Bênção nunca vem de baixo para cima. A bênção sempre vem de cima para baixo. Quem está em cima abençoa quem está embaixo. É Abraão que abençoou Isaac, não Isaac abençoou Abraão. Elias abençoou Eliseu, Moisés abençoou Josué, Davi abençoou Salomão, Mordecai abençoou Esther, Paulo abençoou Timóteo. Sempre a bênção vem de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Se quer ser abençoado, aprenda a respeitar a cadeia de autoridade. Respeite quem está acima de você, porque a bênção vai vir através de uma palavra, de uma unção, de uma bênção. Lembra que eu falei hoje de manhã a respeito de Ana, que estava lá no templo, e o sacerdote lhe chamou de bêbada, e ela mesmo assim disse: não, meu Senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial, eu estou derramando minha alma na presença de Deus. O nível daquela maneira que ela honrou o seu sacerdote fez com que ela engravidasse e tivesse Samuel, o filho que tanto ela desejava, por causa da bênção que vem de cima para baixo. A minha filha Débora, quando a gente mudou lá para a cidade de Piracicaba, 2010, a gente mudou, não conhecia nada lá em Piracicaba, e eu descendo uma rua, num supermercado chamado Supermercado Enxuto, eu vi aquele monte de concessionárias, Fiat, Chevrolet, Citroën, e aí o Senhor falou para mim assim: teus filhos vão trabalhar aqui. Falei: meu Deus, mas aqui é onde? Qual delas? E Deus não falou mais nada ao meu coração. Então fui lá, compartilhei. Minha esposa falou assim: eu também já tinha sentido. Aí lá vai o Daniel levar currículo lá, vai a Débora levar currículo lá. Mas a Débora fez algo. Ela começou, porque a minha filha Débora, hoje o Daniel está uma bênção de Deus, casou com a filha de um pastor lá em Londrina, está morando lá, e talvez no ano que vem já seja separado para pastor, mas naquela época ele ainda tinha algumas coisinhas. Mas a Débora, sempre naquela fidelidade com o Senhor, ela falou: eu quero trabalhar logo. Se eu quero trabalhar logo, eu vou mover o coração de Deus. Falou com Deus: Deus, se o Senhor abrir a porta para mim, durante um ano, meu dízimo não vai ser 10%, vai ser 20%. Irmãos, não deu uma semana, a Débora já estava trabalhando lá. O Daniel demorou um pouquinho, mas a Débora entrou numa semana lá, porque ela sabe, querido, que quando ninguém vence, Deus não dá. Quanto mais você dá, mais Deus te dá na sua vida. É um Deus abençoador sobre a nossa vida. E a Débora entrou lá, e aí quando ela entrou,
veio aquela velha conversa que você já deve ter ouvido falar. Este é o pior setor da empresa. Alguém já ouviu isso aí? Quando você entra numa empresa, sempre tem alguém que diz, esse é o pior setor da empresa, né? Parece que já vai tirando o seu estímulo de trabalhar. Ah, detalhe, sabe por que Deus não falou no qual empresa que era? Porque era o mesmo dono da Fiat, Chevrolet e Citroën. Era o mesmo dono das 3 empresas. A Débora foi trabalhar na Chevrolet, o Daniel foi trabalhar na Fiat. Mas o Daniel foi trabalhar na Fiat fazendo a contabilidade das 3 empresas. E a Débora foi trabalhar na Chevrolet fazendo o call center de todas as 3 empresas. E a Débora chegou lá, pai, diz que é o pior setor, diz que a nossa chefe é horrível. Eu falei, filha, honre a cadeia de autoridade. Quem está em cima te abençoa. Quem está do seu lado não tem poder de te abençoar. Ela no máximo vai falar bem ou mal da empresa, mas quem está acima de você pode abençoar. Honre quem influencia a assinatura do seu cheque. Eu sempre disse isso. Honre quem assina o seu cheque. Ai, pai, então eu vou honrar. Mas diz que ela é terrível. Honre, filho. Ela começou a honrar e descobriu que a mulher não era tão ruim assim. Mas aí o que aconteceu? As outras meninas do setor começaram a pegar no pé da Débora, dizer que a Débora não era boa, que a Débora era puxa lá da chefe, chamaram até de que a Débora era o rabinho do chefe, que onde o chefe ia, ela ia junto. E aí, o que aconteceu? A chefe começou a exaltar a Débora e as outras foram despedidas, só ficou a Débora no setor. Vieram novas meninas, perguntaram para a Débora, como que é esse setor? Ela disse, é o melhor setor da empresa, aqui é um setor muito bom. E as moças começaram a ver que a Débora cuidava bem da chefe, começaram a cuidar bem da chefe, só que melhor do que a Débora, traziam maçã para a chefe, traziam Coca-Cola para a chefe, e a chefe começou a dizer, Débora, você nunca fez isso para mim, as outras fazem, e começou a desprezar a Débora. Eu veio chorando para mim de novo, falei, filha, honre, ainda que ela está se levantando contra você, honre. O que aconteceu? Mudaram a chefe de setor, trouxeram outro chefe naquele setor, que não gostava de ser bajulado por ninguém, mas que ajudava a Débora. E aí as meninas estavam chateadas com a Débora de novo. Sabe por quê? Porque no call center você ganha por produção, e você tem que conquistar do seu cliente a nota 10. E aí, mais ou menos assim, alô, tudo bem? O senhor trouxe o seu carro aqui para fazer uma vistoria, é um C4, o senhor trouxe aqui? Sim, eu trouxe. Ah, tá. E como é que foi? Foi horrível, sujaram o teto do meu carro, tal. De uma nota de 0 a 10, quando você dá? Dou 4, porque sujaram todo o meu carro. Puxa, Senhor, a Débora falando, eu entendo a situação que o senhor está passando. Olha, se fosse eu, daria 3. Realmente não é fácil, mas deixa eu perguntar uma coisa, se eu conseguir uma lavagem completa do seu carro, com limpeza por dentro, e ainda uma cristalização na pintura, o senhor mudaria essa nota para 10? Se fizer isso eu mudo. Então tá certo, que dia que o senhor quer agendar? Nós já vamos agendar aqui, ela tinha autonomia para isso, que dia que o senhor pode agendar tal? Aí agendava, ela falou, só que deixa eu contar uma coisa para o senhor, vai ligar uma chefe minha para ver se eu estou te atendendo bem. Quando ela ligar, o senhor mantém a nota 10? Sim, eu mantenho a nota 10. Mas se não fizer bem direito, o senhor pode ligar para mim que eu agendo de novo. Tá bom. Nesse tempo, a Débora gastava muito tempo para conversar com os clientes. E todo mundo do setor atendia uma média de 40 clientes por dia. A Débora atendia 19, 20, 21... nada mais do que isso, mas os clientes dela terminavam todos com nota 10, no final do mês a comissão dela era maior, o pessoal falou, não é justo, a gente atende 40 clientes por dia, ela atende 19, e a comissão dela é maior, mas ela aprendeu sobre excelência, que quando você faz algo em excelência, Deus abençoa. Quando a Débora foi sair de lá da empresa, que ela começou a ter crise de enxaqueca, porque ia casar, aí começou a ter crise de enxaqueca, mais ficava na Unimed do que na empresa. Quando ela foi sair de lá, aquela empresa tinha um problema. O dono dela falou o seguinte, eu não despeço ninguém a não ser por justa causa. E se quiser alguém sair daqui, eu não faço acordo. Vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Beleza. Aí a Débora... já tinha vencido aquele 1 ano, já estava com o seu dízimo normal nos 10%, a Débora falou, olha, não adianta, eu estou ficando mais na Unimed do que aqui, eu quero pedir a conta. Pediu a conta, o rapaz falou, você vai pedir a conta, vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Ele falou, fazer o quê? Eu não posso ficar prejudicando a empresa.
Foi lá, conversou com o dono, o dono falou, a Débora? Não, a Débora faz acordo com ela, mas o senhor não faz com ninguém, não faço e não vou fazer com mais ninguém, mas com a Débora, não, faz o seguinte, despede a Débora, para ela sair com todos os direitos dela, e dá uma carta de apresentação para ela. O rapaz falou assim, mas só para ela? Só para ela. Irmão, como é bom honrar ao Senhor. Quando você honra, Deus abençoa. Daniel, que era mais ou menos na época, pediu a conta, saiu com uma mão na frente e outra atrás. Bom, vamos lá para o próximo, por favor. Honre o seu líder. Essa é uma segunda maneira de você ser abençoado. A Bíblia fala em Hebreus 13, tanto no verso 7 como no verso 17, sobre a importância de você honrar o seu líder. A Bíblia diz, lembrai dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. A Bíblia fala sobre você lembrar do seu pastor, mas não é lembrar do seu pastor só quando você está doente, lembrar do seu pastor só quando você está em luta, mas quando você está abençoado, naquele dia de churrasco, naquele dia de picanha, de lasanha, lembra do teu pastor também, porque tem gente que só lembra do pastor no momento de crise, igual um rapaz que ligou para o pastor, tocou o celular do pastor, de madrugada ele pega o celular, vê lá Zezinho, alô? Ô pastor, é o Zezinho, o senhor pode orar por mim? Tá bom, Zezinho, oro sim, mas essa hora da madrugada, pastor, você não pode fazer oração? Posso. Qual que é o motivo da sua oração? Insônia, pastor. Então, querido, cuidado, não faz isso. Lembra do seu pastor também, quando você tem uma bênção para dar para a vida dele, em nome de Jesus. E a Bíblia diz sobre obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Sabe qual é o nosso problema? A gente pega esse versículo e só fica aqui no meio, que pastor vai dar conta das ovelhas, mas esse não é o contexto. Aliás, a Bíblia não diz que pastor vai dar conta, a Bíblia diz que o pastor vela pela alma das ovelhas como aquele que há de dar conta. Quer dizer que o pastor está sempre preocupado, está viajando em algum lugar, lembra de alguma coisa, isso aqui é bom para o fulano, apareceu uma ideia, vou falar com o ciclano, eu agora de pouco estava aqui, enquanto começou o culto, eu estava aqui com o meu celular, falando com os irmãos, motivando os irmãos para o culto desta noite, trazendo algumas orientações. Tinha uma irmã que disse que estava atrasada, eu entrei em contato com ela, falei, irmã, você não vai faltar hoje não, né? Precisando você lá, e conversa com um, conversa com o outro. Tem uma irmã que estava doente, ajudando a irmã, orando, procurando ajudar, porque a gente vela como aquele que é onde dá conta. Mas o versículo não está falando sobre isso. O versículo tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3. O importante é a 1 e a 3. O que a Bíblia diz? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Para quê? Para que eles façam a obra de Deus com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Pensa num pastor que às vezes está pregando aqui e a igreja está toda contra ele, revoltada contra ele, chateada contra ele. Eu passei uma crise disso já faz muito tempo, acho que quase 20 anos disso, mas eu lembro de um tempo que eu fiquei tão chateado por causa de algumas pessoas que se levantaram contra o meu ministério, que numa escola bíblica dominical, que a gente começava às 9h20 e terminava às 10 horas a aula, em 10 minutos eu dei a aula. Aí o pessoal ficou sem entender nada. Eu falei, quer saber de uma coisa, gente? Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Enjoei, cansei de vocês, eu não estou aguentando mais. E saí pela porta da igreja. Sabe quantos membros eu perdi naquele dia? Nenhum, porque a igreja me conhecia, sabia quem eu era. E a igreja falou, o pastor está em crise, vamos orar por ele. Como é bom quando você é transparente, né? Quando você não é um super-homem, que as pessoas olham para você e acham que você tem superpoderes. Não, eu sou alguém comum, simples e comum como qualquer um. E naquele dia, não perdi ninguém, mas eu fiquei muito chateado, muito triste, por causa daquela situação. E então, aqueles dias, veio um pastor lá da cidade de Tatuí, e ele foi me visitar lá no Paraná. E eu muito triste, falei, pastor, eu estou chateado, estou triste por causa de alguma situação aqui. E ele falou assim, tem alguns se levantando contra você? Eu falei, tem. Quantos? Eu falei, não sei, uns 3 ou 4. E ele falou, quantas pessoas você tem na igreja? Eu falei, 130. E quantos mesmo que se levantaram contra você? 10? Eu falei, não, pastor, menos. Ele falou, 15? Eu falei, menos, pastor. Ele falou, 20? Falei, não, 30, eu já entendi, né? Eu fui dizendo não, e ele foi subindo aquilo lá. 70, 80, 90, 100,
110. Eu falei, misericórdia, né, pastor? Ele falou, pastor, você tem 130 pessoas na igreja, se 110 se levantarem contra você, pregue para os 20, os 20 ainda vêm Deus na sua boca. Querido, pensa num pastor que sumiu o problema na hora. Eu saí dali dizendo, esse cara sou eu, aleluia. Eu saí alegre, saí feliz, porque uma palavra mudou a minha história. Então, querido, é muito importante isso, você ajudar o seu pastor a fazer a obra, para que ele faça com alegria. Quando sobe aqui, ele está sorrindo, ele exorta com alegria, ele exorta com amor, com cuidado, com carinho. Por quê? Porque você está velando para que ele faça a obra do Senhor com alegria e não gemendo. Amém? Próximo aí, por favor, querido. Então, como é que a gente pode honrar o nosso pastor? Uma das maneiras que a gente pode honrar um pastor é com as nossas primícias. Como assim, pastor? Próximo, por favor, querido. Próximo, por favor. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. O que a Bíblia está dizendo? Que quando eu honro ao Senhor com as primícias da minha renda, Deus abençoa e multiplica as bênçãos na minha casa. Mas pastor, o que é a primícia? Meu dízimo, né, pastor? Dízimo é minha primícia. Sim, dízimo é um tipo de primícia, porque só que depende da maneira com que você dá o seu dízimo. Se você dá o seu dízimo como prioridade diante de Deus, ele é primícia. Se você dá como sendo a última coisa, depois que você pagar a conta de água, de luz, e ver se sobrou um dinheiro, você vai dar o seu dízimo, ele deixou de ser primícia, porque você não está colocando Deus em primeiro lugar, porque primícia é colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Próximo, por favor. Então diga comigo, primícia é colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Então o primeiro ato de primícia foi feito pelo próprio Deus. Vocês lembram que nós falamos ontem à noite a respeito de Adão e Eva, que cozeram lá folhas e aventais para esconder a sua nudez, e a Bíblia diz que o Senhor cobriu a nudez dele com peles de animais. Mas eu não consigo imaginar Deus falando assim, haja pele e que haja cobertura de pele. Não, houve um sacrifício, porque Deus estava simbolizando o sacrifício do seu filho amado, Deus colocando como prioridade o seu filho, para abençoar a vida do casal e como consequência abençoar a vida de toda a humanidade. Deus começa a trazer o primeiro ato de primícia do próprio Deus, que já desde a eternidade já deu o seu filho para nos perdoar de todos os pecados. Aí a gente continua, por favor, próximo, por favor. Nós vemos a oferta de Caim. Por quê? Agora Deus ensinou que como memorial do perdão dos nossos pecados vem o sacrifício, e Adão e Eva começam a sacrificar ao Senhor, estão sacrificando, ensinam seus filhos também a sacrificar ao Senhor. Tanto é que a Bíblia diz que Sete, um dos filhos dele, sacrificava com muita alegria. Mas daí vem um dia que Abel e Caim trouxeram sacrifícios ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas não de Caim. Olha o que diz: e aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe também dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. O que a Bíblia está dizendo aqui? E aí a gente aprendeu na teologia, com muita gente antes, que Deus recebeu a oferta de Abel porque foi uma oferta de sangue, e Deus não recebeu a oferta de Caim porque foi uma oferta de fruto. Mas não tem nada a ver. Se eu planto arroz, como é que eu vou dar feijão de oferta para Deus? Eu vou dar daquilo que eu tenho. Se o que eu tenho é lavoura, se eu sou um lavrador, eu vou dar ao Senhor a minha lavoura. Se eu sou um pecuarista, eu vou dar o meu gado, eu vou dar segundo a minha espécie. Se você trabalha numa empresa e recebe em dinheiro, seu dízimo é em espécie, é em dinheiro. Então o que acontece? Abel trouxe alguma coisa ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz: ao cabo de dias. Vamos ver o próximo versículo, por favor? Olha que interessante, é o mesmo versículo, mas a nova tradução linguagem de hoje. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns frutos da terra e ofereceu a Deus o Senhor.
Abel, por sua vez, pegou a primícia, o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta. Está entendendo, queridos? Deus está dizendo que ele aceitou. Agora olha que interessante, por que Deus não aceitou de Caim? O tempo passou. Deus quer, está vendo? Por isso que eu disse que o seu dízimo não pode ser o resto. Deus não quer resto. Deus quer prioridade. O tempo passou. Deus quer uns frutos. Pega uns frutos aí para o Senhor. Abel, por sua vez, o primeiro carneirinho que nasceu, ele já deu ao Senhor, colocando Deus como primeiro, em primeiro lugar em tudo. Aí o que acontece? Deus não só recebe a oferta de Abel, Deus recebe também Abel. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou não só a oferta, mas rejeitou também a Caim. Quando eu faço o que Deus aceita a minha oferta e recebe a mim. Quando eu faço algo que não está certo, Deus não aceita a minha oferta e não recebe a mim. Olha que profundo que é isso. Aí o que acontece? A Bíblia diz que Caim fica chateado porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a dele, e aí ele vai e mata o seu irmão. E quando ele mata o seu irmão, Deus aparece ali e fala: Caim, o que é isso? Cadê o teu irmão? Fala: eu sou lapagem do meu irmão. Olha a consequência que nós falamos ontem à noite. Vai passando o pecado de uma geração para outra, de Adão e Eva, vai passando para o seu filho Caim. Aí o Senhor diz assim: olha, a terra agora está debaixo de maldição por causa de você, e tudo que você plantar vai ser com muito esforço, com muito suor, você vai ser peregrino na terra. Eu falo: então faz o seguinte, Senhor, me mata. E Deus diz: eu não vou te matar, e não vou deixar que ninguém te mate. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor, porém, disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem o encontrasse. O sinal de Caim não era um sinal de maldição, era um sinal de bênção. Ninguém pode te matar. Todo mundo que vê o sinal de Deus na tua vida vai te respeitar e não vai te matar, ainda que você fez errado. E aí vem a pergunta: se ele matou o seu irmão, por que Deus preservou a vida de Caim? Ainda que Caim matou o seu irmão, ainda Deus coloca um sinal para ninguém ferir ele. A Bíblia responde, ao próximo versículo, Gênesis 4:1: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Quem é Caim? É a primícia de Deus, é o primeiro presente que Deus deu a Adão e Eva, e ele disse: eu dei esse presente a Adão e Eva, e ninguém vai tomar, porque aquilo que eu dou ninguém toma. Teu filho é presente de Deus, querido, a tua família é presente de Deus, aleluia. Continue na presença de Deus, porque ninguém vai tocar. Ele pode estar desviado, mas um dia vai voltar para a presença de Deus, em nome de Jesus. Profetize isso na sua vida, aleluia. A primícia do Senhor. Próximo aí, por favor. Então, primícia é colocar Deus em primeiro lugar em tudo. O primeiro fruto no Éden era do Senhor. Deus falou: olha, Adão, você pode comer de tudo, mas este primeiro fruto que está aqui você não toca, porque ele pertence a mim. Eu não quero que você toque. Foi lá, tocou naquilo que é de Deus, perdeu as bênçãos. O primeiro filho, Caim, ninguém podia tocar, porque era a primícia que Deus deu para o homem. Aí a Bíblia diz que Deus escolhe um povo. Quem é o povo que Deus escolhe? Israel. E a Bíblia diz: é um povo insignificante, um povo pequeno, mas quem tocar em Israel está tocando na menina dos meus olhos. Deus coloca Israel como a primícia. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que orar por Israel. Nesse momento que nós estamos vendo a crise que está acontecendo, para muitos da nova geração, isso é novo. Mas para mim, que sou um pouquinho mais velho, eu estou com 28, 29, não, um pouquinho mais. Eu estou com 58. Então, para mim que sou mais velho, eu já vi várias crises acontecendo em Israel. E sempre a gente orou para que haja paz em Israel. Porque quando eu abençoo o povo escolhido para o Senhor, Deus abençoa a minha vida. Eu vou falar melhor sobre isso lá no Seminário de Honra nível 3. Deus abençoa a minha casa, Deus abençoa a minha vida. Então Israel era o povo escolhido do Senhor, e Deus fala para Faraó: Faraó, deixa sair o meu povo para me adorar no deserto. E Faraó falou: não, Israel eu não vou liberar. Ele falou: você está tocando na minha primícia, no primeiro povo que eu escolhi, eu vou tocar na tua primícia. O primogênito do teu povo vai morrer. Todo primeiro gado, todo primeiro filho homem, tudo
que for o primeiro na sua terra vai morrer, porque você tocou na primícia de Deus. Olha que coisa interessante. Deus, Ele quer ser colocado em primeiro lugar em tudo. Aí o que acontece? Próximo, por favor. Deus fala o seguinte: olha, agora vocês já saíram da sua terra, vocês vão para uma terra nova, e eu vou dar uma terra para vocês muito linda, mas a primeira cidade, a primícia, vocês não toquem, porque a primícia é minha, Jericó é minha, o resto é tudo de vocês. Tanto é que vocês não vão nem precisar pelejar em Jericó, porque eu mesmo vou derrubar os muros daquela cidade. Está entendendo por que Deus derrubou os muros? Porque aquela primeira cidade é do Senhor. Ele falou: o ouro que tem lá, a prata que tem lá, tudo é meu. Aí você diz assim: mas para que Deus quer ouro e prata? Era para o sacerdote, era para as coisas do templo. Deus estava preparando tudo isso. E se Deus quisesse para jogar fora também, o problema é de Deus, não nosso. Eu não tenho que questionar a vontade de Deus. Deus não me chamou para questionar, Deus me chamou para obedecer. Por isso que eu sou da igreja O Brasil para Cristo, que o símbolo é OBPC, porque na OBPC tem que obedecer. É uma brincadeira boba. Bom, eu sei que alguns não entenderam, mas depois você conta para ele, ele vai entender direito, não tem problema. Muito bem, então ele entra na primeira cidade, Jericó. Deus falou assim: olha, nessa cidade você não toca em nada, porque essa cidade é minha. Aí tinham lá no meio e falaram assim: não é bem assim. Não sei se você conhece crente, não é bem assim. Irmão, tem que dar o dízimo. Não é bem assim. Irmão, vigília. Não é bem assim. Irmão, vamos orar da madrugada. Não é bem assim. Tem que tomar cuidado com o crente, não é bem assim. Aí foi lá Acã e diz assim: não, Deus não. Que isso que Deus tudo é de Deus. Pega um pouquinho da prata aqui, uma capa babilônica, pega umas coisinhas aqui para mim, vai, tudo bem. E ele sai, e aparentemente está tudo bem. Aí eles vão para a segunda cidade para batalhar, e é uma cidadezinha pequena, e Josué não leva muita gente, leva um pouco de gente, para lutar na cidade de Ai. Diga comigo: Ai. Foi desse jeito. Chegaram lá na cidade, perderam a batalha, e Josué voltou todo triste, todo abatido, chateado. Deus falou assim: Josué, por que você está chateado? Alguém não me honrou com a primícia, alguém tocou na minha primícia. Tira o anátema, tira o crente não é bem assim do meio, e você vai ver o que eu vou fazer. Tiraram Acã, e a partir daquele momento Deus abençoou em todos os projetos que eles tinham para a glória do Senhor. Bom, vamos continuando, então vai lá. A Bíblia fala também, mais um por favor. A Bíblia fala sobre a morte de Jesus, e Deus tem algo muito interessante aqui, porque a Bíblia diz o seguinte: e disse Jesus, João 20, versículo 17, disse Jesus: não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhe que subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Jesus chega na porta do sepulcro, uma mulher reconhece que Jesus é o Senhor. Eu não vou entrar em detalhes na história. Ela reconhece, ela vai para abraçar, e ele fala: não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Mas depois aparece Tomé, lá na casa, que Jesus aparece na casa, depois de um bom tempo, e ele sopra sobre eles o Espírito Santo, e Tomé não está naquela casa. Quando Tomé chega, ele falou: nós vimos Jesus, ele entrou aqui e tal. Ele falou: não, vocês viram fantasma, Jesus já morreu. E ele falou: eu só creio se eu tocar do lado dele, se eu tocar nos furos da sua mão. E a Bíblia diz que Jesus aparece e diz: Tomé, vem, toca do meu lado, toque nas minhas mãos. Porque Tomé podia tocar e as mulheres não podiam tocar? Porque nesse momento foi quando Jesus havia ressuscitado, e a Bíblia diz que Jesus disse: não me toque, porque ainda não subi para o meu Pai, porque a primícia é entregue primeiro para Deus. E depois que ele se apresentou diante do Pai, agora ele poderia se tocar. Mas Jesus é a primícia? Vamos lá ao próximo versículo, por favor. Olha o que a Bíblia diz: Jesus é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, primícia. 1 Coríntios 15, 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Então Cristo, ele é a primícia de todos os que dormem. Mas pastor, ainda não entendi, o que é a primícia? Vamos lá, o próximo slide, por favor. O que é primícia? Me ajude a pregar, por favor. Disse mais quem? O Senhor. A quem? Então essa palavra é de Arão ou é do Senhor? Do Senhor, é a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Arão. Quem era Arão? O sacerdote, o líder, o pastor daquela época.
todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, elas tenho dado a ti, os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxeres ao Senhor serão teus. O que Deus estava dizendo? Quando alguém vier trazer uma primícia, não está falando de dízimo, por isso que eu disse que dízimo é um tipo de primícia, mas não é a primícia. Quando eles estiverem trazendo o dízimo, a primícia, que é a primícia? Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, eles darão a mim, o Senhor, mas eu tenho dado a ti, sacerdote, para abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Continua, por favor. Olha que coisa interessante. Para quem serão as primícias? Me ajude a pregar. E falou quem a Moisés? Então essa é a palavra de homem ou de Deus? De Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz: quando houverdes entrado na terra. Pastor, mas isso aqui é Velho Testamento. Sim, agora vamos trazer para o Novo Testamento, para a nossa vida. Quando houverdes entrado na terra, quer dizer que agora eu sou da família de Deus, e agora Deus preparou um emprego, eu estou no lugar, porque antes eu estava peregrinando em terra estranha. A Bíblia diz que enquanto eles estavam no deserto, eles comiam do milagre de Deus, que vinha lá do céu, chamado maná. Mas quando eles entraram na terra de Deus, Deus parou com o maná, porque agora eles estavam trabalhando com os trabalhos das suas mãos e colhendo os frutos da sua mão. Tem muita gente que está dependendo dos milagres de Deus. Milagre de Deus é para tempo de crise, de necessidade, mas quando você entra no propósito e no projeto de Deus, você não precisa mais do milagre, porque Deus vai fazer você ganhar dos frutos da sua mão. Deus vai abençoar a tua casa, a tua semente, a tua amassadeira. Deus vai abençoar tudo que você colocar as mãos para a glória do Senhor. E do pouco, Deus faz muito para a glória do seu nome. Aleluia. Então o Senhor está dizendo: quando você entrar na terra que vos hei de dar e cegardes a sua cega, quer dizer, receber o seu salário, para nós nos dias de hoje, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito. O que Deus está fazendo? Está dizendo, ele está dizendo o seguinte: você recebeu o seu salário, você pega da primícia do teu salário, já vou explicar melhor isso, e você traz para o sacerdote, para abençoar a casa do sacerdote, e isso vai abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Por que Deus está fazendo isso? Qual é o propósito de Deus? Vamos lá no próximo. Por que Deus estipulou isso aí? Porque Ele quer que a gente seja diferente do mundo. Primeiro, Deus quer que a gente honre o seu nome. Segundo, Deus quer diferenciação da vida mundana. Por quê? No mundo as pessoas são ambiciosas, mas na presença de Deus nós aprendemos a generosidade. Lembra das moedinhas que eu tiro e dou, e Deus traz cura na minha vida? Porque Deus quer me ensinar a generosidade. Eu garanto para você, ninguém vence a Deus no dar. Quando você semeia, a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O teu Deus transborda as bênçãos. No mundo a gente cobiça e nada tem. Na presença de Deus, a gente dá e Deus nos dá mais. O diabo ensina avareza e Deus ensina o compartilhamento. Mas pastor, então posso dar para um pobre? Mas o Senhor pode, você pode dar para quem você quiser. Eu quero dar primícia para o meu vizinho que não tem quase nada. Você pode dar, mas o que Deus ensinou é para o sacerdote. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mais um, por favor. Este, pois, será o direito do sacerdote, de receber do povo, dos que sacrificam o sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote. Qual sacerdote? O sacerdote principal. Tinha muitos sacerdotes, mas leva para o sacerdote principal. Se o sacerdote principal quiser dividir com os outros, está de bom tamanho. Então levará a espada, a queixada, o bucho, e dar-lhe-ás a primícia do seu cereal, do mosto, do azeite. Quer dizer, quem planta, primícia do cereal. Quem tem uma vinícola, vai dar do seu mosto. Quem tem uma plantação lá de oliveira, ele vai dar do seu azeite. Quem tem ovelha, vai dar da sua tosquia. Então cada um segundo o que tem. Então a primícia do cereal, do mosto, do azeite, a primícia da tosquia das ovelhas. Por quê? Porque o Senhor teu Deus escolheu de todas as tribos para que assista a servir o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Por quê? O pastor poderia ser um excelente profissional numa outra área, estar trabalhando e ganhando muito mais, sendo abençoado, e não ter a dor de cabeça e cuidar da vida dos outros. Porque
Porque, irmãos, pregar é a coisa mais gostosa que existe, mas entrar na vida dos outros, ficar aconselhando pessoas, entrando na intimidade da vida dos outros e descobrindo segredos que eu gostaria de não descobrir da vida dos outros, não é gostoso. E muitas vezes ter que repreender alguém que é mais velho do que eu é ruim demais. Mas esse é o cargo do sacerdote. E o Senhor está dizendo: olha, porque você abriu mão de tudo para estar só na minha presença, cuidando das pessoas, eu vou abençoar a tua vida através das primícias. Você tem o teu salário, mas vou abençoar através das primícias. Deixa eu explicar sobre generosidade nesse próximo gráfico para você entender. Então entenda o seguinte, digamos que você é um... Vamos falar da plantação da época. Digamos que você planta aqui, por exemplo, um alqueire e uma quarta, que dá 30 mil metros. Eu sei porque isso daí já tinha lá em Tatuí, uma casa de recuperação que tinha um alqueire e uma quarta, era 30 mil metros de terra. E você planta em tudo isso. A Bíblia diz que tudo isso daqui é seu. Mas, próximo, dá um cliquezinho, por favor. A Bíblia diz que o canto da sua plantação você não colhe, porque fica para o estranho, para a viúva e para o órfão. Estou falando a nível de Israel, tá? Não estou falando a nível de Brasil. Nível de Israel. Você deixa isso para o estrangeiro, para a viúva e para o órfão. E se você estiver colhendo e cair alguma coisa também no chão, você não colhe, deixa caído, para que o estrangeiro, a viúva e o órfão venham colher, para que ninguém venha dizer: passei fome em Israel. Olha que Deus tremendo. E aí, por isso que Boaz, ele fala assim: olha, Ruth está vindo aí, deixa cair algumas coisas no chão, não tem problema, para ela colher, para ela ter bastante coisa para a sua vida. Então isso aqui é bíblico. Aí o Senhor diz o seguinte, aí, mais um cliquezinho, por favor. Você vai fazer o seguinte: quando você plantar, você vai tirar a primeira parte, o primeiro dia da sua plantação você vai dar ao sacerdote. E tinha dois tipos de primícia. Primeiro, a primícia do primeiro dia. Por quê? O dízimo você vai dar lá no último dia, porque você não tem como. De repente, não clica, por favor. De repente você estava plantando aqui e metade dessa plantação você perdeu, então só tem isso daqui. Aí você vai tirar 10%, um pedacinho aqui. Mas, agora pode clicar, por favor. Mas se a plantação for boa, você vai tirar 10% de tudo que você plantou. Então, quando terminou, primeira coisa, dá o dízimo, quando terminou de colher. Mas quando você está colhendo o primeiro dia, você separa para o sacerdote. E aí, você pega aquilo lá e leva num cesto, e a Bíblia diz o seguinte: nisso você não come, nem um pedacinho, nem tinha um pedacinho, deixa eu ver se está bom esse grão. Não, você leva para o sacerdote, em honra ao Senhor, que Ele te levou uma terra boa, e está suprindo toda a sua necessidade em glória. E aí você leva e semeia na vida, não da tesouraria da igreja, mas do próprio sacerdote. Digamos que Eli e Ana naquela época tinham o sacerdote como Eli está aqui, é um cesto aqui do primeiro dia da minha colheita. Hoje foi isso que a gente colheu, nós estamos trazendo para abençoar a tua vida. Aí o que o sacerdote vai fazer com a queixada, com o bucho, com a tosquia da ovelha? Ele vai fazer o que ele quiser. Aquilo foi um presente que você deu para o sacerdote. E presente, ninguém pergunta o que você vai fazer com o presente. Você faz o que você quiser com o seu presente. Então o sacerdote recebe aquilo como presente. Deus estava ensinando a generosidade. Quando houvesse o dízimo, esse sim, vai para a tesouraria, para a manutenção da casa do Senhor. Mas o primeiro dia... Então, pastor, eu não planto, como é que eu vou ter o primeiro dia da colheita? O primeiro dia da colheita é o seu primeiro dia de trabalho. Pega o seu salário que você recebe, digamos, vamos jogar uma conta fácil aqui, digamos que o seu salário é de R$ 1.200, um salário mínimo. O governo vai subir para 1.202, né? Glória a Deus. Aí você ganha o seu primeiro salário. Quanto que é um dia de serviço? R$40. Dos 1.200. Pastor, mas será que eu tenho que dar? Não, você não tem que dar. Diga comigo, não é mandamento, é voluntário. Diga de novo, por favor, não é mandamento, é voluntário. Ninguém está dizendo para você fazer alguma coisa aqui, só estou contando algo que eu experimento na minha vida e que Deus abençoa a minha casa e a minha família. E aonde eu tenho passado, eu tenho visto Deus mudando a história. Lembra da história da igreja lá de Joinville, que estava caindo aos pedaços, que Deus mudou a história? Eles tomaram posse disso, Deus mudou a história. Esses tempos agora eu estive pregando lá na cidade de Eloy Mendes, uma cidade de 20 mil habitantes. Pensa numa igreja que está prosperando, porque eles tomaram posse disso, e Deus abençoou a vida deles.
deles, e Deus mudou a história, porque eu disse algo muito interessante lá. Eu disse para eles: olha, é como uma laranja. Se você não chupar, você não vai saber se ela é doce ou se ela é amarga. Mas a partir do momento que você experimenta, você pode dizer se ela é boa ou não. Então as pessoas começaram a fazer isso lá na cidade de Eloy Mendes, fazer isso lá em Joinville. E Deus mudou a história da igreja para a glória do Senhor. Deus começou a fazer coisas grandes. Mas vamos voltar a esse gráfico. Então Deus ensina: olha, tudo é seu, você pode ficar com tudo. Mas deixa o canto para a viúva, para o estrangeiro, deixa que cair. A primícia aqui você dá para o sacerdote. Quando terminar, você dá o seu dízimo aqui. E tem mais um, por favor. Tem mais. Quando terminar, mais um clique, por favor. Quando terminar tudo, haverão três festas: da Páscoa, do tabernáculo e da colheita. Da colheita você vai trazer a sua primícia para o Senhor. Aliás, na Páscoa você já traz a primícia ao Senhor, mas na colheita você traz o seu dízimo. Mas na festa dos tabernáculos você vai vir, e todo homem de Israel tinha que ir na festa. Todo mundo vem, e todo mundo traz uma oferta para que eu mande a chuva temporã e a chuva seródia. Lá em Israel só chove 2 vezes por ano, no meados do mês de abril, maio, e de setembro, outubro, ou outubro, novembro, não lembro bem. E ele diz assim: você vem, você traz uma oferta para a casa do Senhor, e quando você dá essa oferta, Deus vai multiplicar a bênção e suprir a sua necessidade. Mas se alguém vier e for pobrezinho, tipo o pastor Valdinei, quem for mais rico, tipo o pastor Diego, tira uma oferta da sua mão e dá para o pastor Valdinei, para ele não chegar diante de Deus de mãos vazias. Olha que coisa tremenda. E assim todo mundo dá. O que Deus estava ensinando? Generosidade. Generosidade, porque o povo de Deus é diferente do povo do mundo. O povo do mundo é mesquinho: não, isso aqui é meu e ninguém me tira. Ele cai na água com um pouco de farinha na mão, ele atravessa do outro lado, a farinha não molha, porque ele não abre a mão de jeito nenhum. Mas o povo de Deus, ele é abençoado porque ele dá, e quando ele dá, Deus multiplica na sua vida. Quando você não era crente, lembra que o seu dinheiro não dava para nada, o seu dinheiro faltava. Hoje você ainda, antes de você ser crente, você não dava o dízimo, o teu dinheiro não dava para nada. Agora que você é crente, você dá o dízimo e Deus abençoa e multiplica o seu dinheiro. Como é que pode uma coisa dessa? É que Deus nos ensina generosidade, e ali vem a bênção do Senhor. Próximo aí, por favor. Como calcular a primícia? Então vamos lá. Esse daqui é algo bem interessante que eu já vou falar para você. Então naquela época, o primeiro dia, depois dos dias atuais, 1.200 dividido por 30 dias, R$40. Mais um cliquezinho, por favor. Ah, mas eu sou diarista, eu só ganho R$300 numa diária. Tudo bem, pega a diária, divide por 30 dias, dá R$10. Ah, mas vou dar R$10 para o pastor. Não, você está dando para o Senhor, não para o pastor. Você está dando para o Senhor. E querida, você vai pegar um envelopinho, vem pastor, hoje é o segundo dia do mês, ou o primeiro domingo do mês, depois do primeiro dia, eu estou trazendo aqui, dando para o Senhor aqui uma primícia da minha vida. Mas só tem R$10 lá dentro. Mas não é o valor, é o ato de honrar ao Senhor. Que quando eu honro ao Senhor, a bênção vem sobre a minha vida, sobre a minha casa e a minha família. Queridos, eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso. Desde 2008 eu prego sobre isso, e eu estou vendo em cada igreja que colocou isso em prática, Deus mudando a história da igreja, Deus abençoando a igreja, Deus prosperando, coisas grandes acontecendo no povo da igreja. E quando o povo é abençoado, a igreja é abençoada. Porque se cada um de vocês, vamos dizer aqui, só um exemplo hipotético, tá? Não leve em consideração isso. Se cada um de vocês ganha um salário mínimo, R$1.200, o dízimo de cada um é R$120. Mas se você começou a praticar a generosidade, Deus vai começar a multiplicar, e agora teu salário foi para R$5.000, seu dízimo é 500. E aí o que acontece? A igreja que tinha cada um dos irmãos entrando 120, agora cada um dos irmãos está entrando 500. A igreja é abençoada, compra terreno, muda a história. Deus vai mudar a história da igreja porque mudou a história de cada um dos irmãos, abençoa cada um dos irmãos. E eu sou testemunha ocular do que Deus tem feito. Volto a dizer para você, diga comigo: não é mandamento, é voluntário. Glória a Deus. Não estou dizendo nada que você tem que fazer isso a partir de hoje. Faz quem quer. Pastor Onofre, eu estive com ele esses dias agora, lá em Maringá.
pastor Onofre da nossa igreja, vendedor de gás, e ele aprendeu algo muito lindo sobre excelência, e ele começou a trabalhar com excelência, e Deus começou a fazer coisas grandes na vida dele. Mas daí, quando ele aprendeu sobre primícia, ele falou: pastor, agora Deus vai mudar a minha vida, agora Deus vai mudar a minha vida. Ele vendia gás, pegava, via o lucro do primeiro dia, no segundo dia ele vinha e trazia aquela primícia lá na minha casa, 7 horas da manhã ele batia lá: pastor, estou trazendo minha primícia. Eu falava: mas tem certeza? Tem, pastor, eu quero montar um restaurante para mim. Vendedor de gás quer montar um restaurante. Aí o que acontece com ele? Ele fala com o seu genro e diz: vamos montar um restaurante junto? Vamos montar um restaurante, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: eu tenho dinheiro lá, eu tenho 5 mil reais, eu estou falando 2008, eu tenho 5 mil reais, mas 5 mil reais não dá para comprar um restaurante, mas Deus vai fazer, eu estou dando primícia na casa do Senhor, mas não dá para comprar, mas vamos lá, tá bom, você entra com a mão de obra, eu entro com o dinheiro. Aí eles vão procurar no jornal: vende-se restaurante, e não é que tinha lá, vende-se o restaurante, e tinha o número, e ele liga lá: alô, vocês estão vendendo restaurante? Está vendendo, restaurante. Ele não entendeu nada, e pipocava a ligação, ligou de novo, pipocava, ligou de novo. Ele falou: não dá para entender, eu não sei, o celular do rapaz deve ser muito ruim, não dá para compreender, mas tenta de novo, e ele tentou até que conseguiu, Avenida Brasil, número tal, e ele foi lá ver, era um coreano, por isso que ninguém conseguia entender. O homem estava com a mamãe dele doente lá na Coreia e precisava voltar embora. Ele precisava vender o restaurante desesperadamente. Eu falei: quanto o senhor quer no restaurante? Ele falou assim: 4.999. Ele falou: 5 mil? Não, 4.999, porque eu sou crente, você vai me dar 5 mil, eu vou devolver R$1 e aqui começa a sua prosperidade. Irmão, não pede para eu explicar isso, que isso é coisa de coreano, eu não sei explicar isso de jeito nenhum. Sei que o pastor comprou por 5 mil reais, Deus começou a abençoar, e os clientes começaram a chegar, e chegando, até que chegou um dia, o Senhor falou: a comida de vocês é muito boa, vocês não fazem para a empresa? Sim, fazemos para a empresa, então eu quero contratar vocês para fazer almoço para a nossa empresa. Beleza, quantas pessoas, quantos funcionários tem na empresa? 100. Hã? 100. Então tá bom, contrataram. Aí aquele irmão que fazia 30, 40 almoços por dia, fazia os 30 e 40 almoços, mais 100 almoços por dia para colocar no marmitex e levar. A comida deles era muito boa. Uma outra empresa falou: olha, eu quero contratar vocês também, se vocês fizerem para a empresa tal, eu faço com a minha. Quantos funcionários tem? 50. Aí o que eles tiveram a fazer? Vender o restaurante para trabalhar só com entrega de marmitas, 150 marmitas por dia, todo dia. Por quanto que eles venderam o restaurante na época? 30 mil reais. Em questão de 6 meses, compraram por 5, venderam por 30, e agora estavam com 150 marmitas por dia para ser feita para a glória do Senhor Jesus. Tudo começou com uma semente de primícia. Querido, eu preciso dizer uma coisa para você: você só pode dizer que a laranja é doce se você experimentar dela. Próximo aí, por favor, rapidinho, vamos lá. E falou mais o Senhor a Moisés. Quem falou para Moisés? O Senhor. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando entrares na tua terra que vos hei de meter, acontecerá que quando comerdes o pão da terra, então oferecereis ao Senhor uma oferta alçada, das primícias das vossas massas, oferecereis um bolo em oferta alçada, como oferta da eira, assim oferecereis, da primícia das vossas massas, darei ao Senhor. Irmão, isso aqui você não tem noção como é profundo. Ah, pastor, eu sou uma mulher, meu marido que trabalha, meu marido não é crente, ele não é dizimista, como é que eu vou dar primícia? Com a tua massa, com o teu bolo, com a tua lasanha, com a tua torta. Então eu sei que o pastor não vai fazer porque ele é acanhado, mas você faz o seguinte: que dia que é a ceia aqui? Primeiro domingo, segundo domingo? Primeiro domingo. Segundo domingo do mês, você faz aí o culto da primícia. Pega aquelas mesas que estão lá com os meus livros, coloca aqui do lado, e aí as irmãs, vem, diga comigo: não é mandamento, é voluntário. E traz a primícia das suas massas, não algo que você comprou, não o bolo lá da Ana Maria Braga, não, aquilo que você fez com a sua mão. Seja simples, pequeno, uma porçãozinha, não tem problema nenhum. Traz e coloca nessa mesa. Aí quando termina o culto, você vem aqui, pega a sua massa, pega a sua... lá quando eu estava em Maringá, os nossos irmãos praticavam muito isso. Aí tinha irmão que trazia torta de frango, trazia
trazia escondidinho de calabresa, trazia mini esfirra, bolo gelado de chocolate. Eu sou alérgico a chocolate. Meus filhos falavam, aleluia, que o pai é alérgico a chocolate, glória a Deus. E eles vinham e traziam aquilo lá. E aí, quando chegava no final, o que acontecia? Aleluia. Pastora Cris, por favor, me ajuda aqui, por favor. Fiquem em pé só um pouquinho, dá licença. A senhora está trazendo a sua massa aqui. E aí o que acontece? A Bíblia diz, na sua mão esquerda existe prosperidade, na sua mão direita existe longevidade de dias. Aí eu vou orar e abençoar a massa que ela está trazendo com a prosperidade e com a longevidade de dias. E Deus, obrigado querido, e Deus vai multiplicar as bênçãos sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Você faz uma fila, terminou o culto, pega tudo, vem aqui, dá trabalho para o seu pastor, faz ele ter que orar por cada uma das irmãs aqui, pôr a mão na cabeça, e aí quando ele terminou de orar, você vai e coloca de novo ali na mesa, e ali querido, Deus vai abençoar, porque você está dando a primícia das suas massas ao Senhor, e você vai ver Deus curando na tua casa, Deus restaurando, Deus prosperando, coisas grandes. E é simples, às vezes você faz um bolo que você vai gastar R$15, R$10, mas você está abençoando a casa do seu sacerdote, e antes de você dar para ele, você está dando para o Senhor, e o Senhor está recebendo e entregando para a casa do sacerdote. É muito profundo. Diga comigo, não é mandamento, é voluntário. Próximo, por favor. Deve ser, por que fazer isso? Devem ser considerados merecedores de dobrado honorário os presbíteros ou pastores que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaceis o boi quando pisa o trigo, ou ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Você está trabalhando como pastor, cuidando da casa do Senhor, Deus abençoa a sua vida em nome de Jesus. Mais um, por favor, querido, se só pode dizer que a laranja é doce se você experimentar dela. E aqui encerrando o último, a Bíblia diz o seguinte: e a primícia dos primeiros frutos, olha a bênção das primícias, a primícia dos primeiros frutos de tudo, e a oferta de todas as ofertas serão dos sacerdotes, também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote. Para quê? Para que ele faça repousar a bênção sobre a tua casa. Aleluia. Quantos querem ter casa abençoada? Aleluia. Queridos, eu vou pedir para vocês agora, nós vamos ter um minuto aqui bem rápido, e eu quero que você, nesta noite, você dê uma oferta especial ao Senhor. E pode ficar tranquilo, não é dinheiro, não vai ser um centavo do teu bolso nesse instante, mas eu quero que você dê uma oferta muito especial ao Senhor. Eu vou pedir para a pastora Cris e o pastor, por favor, venha aqui, por favor, mas fique aqui, ó, bem aqui nesse cantinho aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ministério do Louvor, rapidinho aqui, por favor. Olhando para eles, aqui embaixo mesmo, olhando para eles. Ministério do Louvor, glória a Deus. Queridos, nós vamos dar uma oferta ao Senhor nesse instante. Nós vamos honrar o nosso sacerdote e a sua esposa, porque a Bíblia diz que ele e a sua família foram chamados para ser abençoados. E eu vou pedir para vocês, de maneira bem rápida, mas é um beijo na flor. Sabe o que é beijo na flor? Você chega aqui, né? E você vai passar aqui e vai dar um abraço no seu pastor e na sua pastora, e vai dizer duas coisas, ou uma ou outra, ou as duas. Ou você vai dizer assim, ó, pastor, me perdoe. Ou você vai dizer, pastor, conte comigo. Irmão, vocês não têm ideia desse ato profético que vai fazer na sua vida e na sua casa nesta noite. Tem gente que já está entendendo o que Deus está falando. Tem gente que já está compreendendo. Porque, queridos, a bênção vem através do sacerdote na sua vida. Então você vai dizer, pastor, me perdoe. Ou pastor, conte comigo. Como vocês já são acostumados a pela oferta, vir por aqui e voltar por lá, está muito fácil de você fazer isso. Só que não vai chegar aqui, pastor, eu te conheço desde 1977. Eu lembro que o senhor era pequenininho, ajudei. Não. É um beijo na flor. Pastor, conte comigo. Dá um abraço nele, dá um abraço na pastora. Conte comigo. E me perdoe em nome de Jesus. Ou me perdoe, conte comigo, ou só um ou outro. Amém? Rapidinho, queridos, levanta aí. Eu quero ver a igreja do Senhor passando nesse corredor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
mesmo. Eu quero servir e o amar e não. Vocês vão passar lá também, tá? Compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Oh, aleluia! O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. Aleluia! O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. E eu quero ser uma bênção pra você. Oh, aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção. aleluia! Oh, Em compromisso e dedicação, o amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. aleluia! Não quero viver para mim mesmo. Aleluia! Eu quero servir, o amar e não compartilhar e dividir Vai onde você já lá. tudo que tenho com você. Oh, meu amor! Meu amor, meu coração, meu lar até o pão. Aleluia! O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Oh, aleluia! Quero ser uma bênção pra você. Aleluia! Aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Aleluia! Eu quero ser uma bênção pra você. Oh, Em compromisso e dedicação, o amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Quero ser uma bênção pra você. aleluia! Aceitando assim como é, pois a bondade de Deus revelada em Jesus. Vamos, irmãos, rapidinho, rapidinho! Sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você. Em compromisso e dedicação, o amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus, Em Jesus. eu
um. Eu quero ser uma bênção pra você. Aleluia. Compromisso. Deus abençoe essa igreja, Pai. Derrama da tua glória, da tua unção. Continua multiplicando as bênçãos sobre este lugar, sobre essa casa, Senhor. Que nunca falte condições, recursos para essa igreja ser próspera, abençoada. Que toda sorte de bênçãos sejam derramadas sobre esse lugar. Mexe com esse irmão que está do seu lado e diga: eu quero ser uma bênção para você. Aleluia. Aceitando assim como é. Aleluia. Pois a bondade de Deus revelada em Jesus. Aleluia. É que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você. Aleluia. Em compromisso e dedicação, o amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus. Olha para esse irmão que está do seu lado. Eu amo você. Você pode aplaudir ao Senhor. Seja o teu nome, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia.